Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus através do vídeo, né? Mas novamente reforçamos o convite para estarmos unidos lá na escola dominical, na igreja, que é uma oportunidade bem gostosa também de estarmos, além de ouvindo, também compartilhando as nossas experiências, conversando com outras pessoas, né? E fica então o convite de estarmos presentes na escola dominical aos domingos às 9 horas. E para quem não pode ir, esse vídeo então que seja uma bênção de Deus para vocês. Hoje nós vamos falar sobre rejeição. Isso que nós vamos conversar aqui é um estudo baseado em um livro. O livro que se chama A Cura das Emoções em Cristo. Um livro muito abençoado que a gente tem estudado e hoje nós vamos falar sobre essa emoção que é o sentimento de rejeição. Vamos orar. Paizinho querido, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos porque sabemos que tu és Deus bondoso, tu és Deus santo e poderoso. Fica conosco, Senhor, falando aos nossos corações, Senhor, e que nós possamos, através da tua palavra, entender a tua mensagem. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, né? Antes de começarmos a falar sobre a emoção, nós precisamos saber que emoção é essa. A rejeição, então, é uma ferida emocional, que ela é profunda e difícil de ser tratada. E se ela é difícil de ser tratada, ela ainda é mais difícil de que nós consigamos lidar com ela, porque todas as feridas emocionais, elas devem ser tratadas porque elas nos libertam, né? Quando elas são curadas, elas nos trazem um renovo de vida e nos fazem ver as coisas e as pessoas com um outro olhar. Mas a rejeição é algo que ela machuca profundamente. E a rejeição, ela pode ser de algo externo, alguém que causou a rejeição, pode ser por um fato que tenha ocorrido, ou ainda pode ser uma rejeição interna causada por nós mesmos, de nós não nos aceitarmos, né? E por que será que a gente está falando sobre isso? Porque para que nós possamos viver uma vida plena em Deus, nós precisamos estar curados. E essa é a proposta de Jesus, né? A proposta dele para nós é que nós sejamos curados das nossas enfermidades. E ele tem poder para isso, né? Mas para que nós sejamos curados, primeiramente nós temos que ter consciência, né, de que muitas vezes nós estamos enfermos e necessitados de cura. Nós nascemos para sermos amados e aceitos. Inclusive, o nosso Criador, ele é o próprio amor e ele nos ama. Mas a vida aqui não é fácil e muitas vezes nós já recebemos esse sentimento de rejeição no útero das nossas mães. E isso pode fazer com que nós soframos a vida inteira por uma rejeição, às vezes, pessoal. Nós mesmos não nos aceitamos e não entendemos nem o porquê dessa rejeição. Mas hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas, até para a gente entender que tudo tem cura em Cristo Jesus. Essa é a proposta do Evangelho, que nós sejamos curados. Na Bíblia, lá no livro de Juízes, tem uma história linda sobre uma pessoa
sobre um homem chamado Jefté. E Jefté era um valente soldado. Era um homem cheio de dons e cheio de valentia. Mas ele tinha uma história triste. E qual era a história triste? Jefté era filho de Galaade e de uma meretriz. Depois Galaade se casa e a sua esposa lhe dá muitos outros filhos. E quando Jefté, então, era grandinho já, os irmãos de Jefté o expulsaram de casa, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai porque você é bastardo. E expulsaram Jefté, e Jefté então teve que sair da sua família, de entre seus irmãos e seu pai, e fugir. E aí a gente fica pensando, ele era um soldado valente, mas até um soldado valente, ele tem muitas dores, e a dor da rejeição é muito profunda e devastadora. Então a gente imagina como ficou o coração de Jefté nos anos que ele ficou apartado de sua casa, né? Sofrendo e ainda sentindo saudade, né? Porque ele tinha vivido lá, mas seus irmãos o afastaram por ele ser bastardo. E ele carregava isso consigo, essa dor. Mas, como Deus é um Deus maravilhoso, aconteceu que Israel, né? Porque Jefté era da tribo de Israel. Israel foi ameaçado. E Jefté, como a gente já tinha, né, falado, ele era um homem valente e um soldado competente. E o que aconteceu? Os irmãos dele foram buscar Jefté. E buscar para quê? Para que Jefté lutasse as batalhas e fosse chefe das tropas, porque ele era competente. Então Jefté liderou Israel por 6 anos. 6 anos. E desses 6 anos eles foram vitoriosos. Por Jefté ter superado a sua dor da rejeição, ele foi capaz de voltar, de lutar, de vencer e de conquistar o respeito dos seus irmãos e do seu povo também. Então, o que a gente aprende com Jefté? Que nós temos que superar as nossas dores, a nossa rejeição, a rejeição que outras pessoas causaram em nós, para que nós possamos vencer e sermos reconhecidos em Deus, porque Deus quer nos honrar. E é linda essa história está lá no livro de Juízes 11, e aí o que acontece também de muito lindo? Jefté, ele é citado na lista lá de Hebreus dos heróis da fé, porque Jefté conseguiu vencer, né, o seu sentimento de rejeição e lutou ao lado de seus irmãos e lutou pelo seu povo. E nós também temos que superar as nossas dores e perdoar as pessoas que nos machucaram, que nos rejeitaram, para que a gente possa ser feliz e para que a gente possa agradar a Deus e lutar, né, pela vitória da nossa família, da nossa sociedade, do povo de Deus, né? Mas para isso nós precisamos ser curados. E a cura, né, como a gente viu lá no começo, não é fácil. A cura é muito difícil, porque muitas vezes a rejeição do outro faz com que nós rejeitemos a nós mesmos. E isso é muito difícil depois de lidar. Mas nós temos um Deus amoroso. Nós temos que lembrar que Deus é amor.
E quando Deus nos criou, Ele soprou em nós o sopro dele. E esse sopro é por amor. E nós temos, então, pelo amor que nós sabemos que Deus tem por nós temos também que ter amor próprio. Nós temos que nos perdoar, nós temos que nos sentir perdoados, né? Porque o hálito de Deus é a própria vida em nós. O hálito de Deus é o amor, porque é a essência dele. E Deus é amor. Falar sobre essas coisas nem sempre é comum e muito menos é fácil, né? Porque todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos o mesmo Deus de essência amorosa, de puro amor, que quer curar a mim e a você. E Jefité, ele foi um herói da fé porque ele superou a sua própria dor e lutou ao lado daqueles que tinham o ferido, o machucado e expulsado da sua própria casa, da sua própria terra. Então foi uma superação muito grande. Se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Nós temos que ser fortes. Eu não conheço a sua dor, mas sei que todos nós temos as nossas dores. E nós precisamos superar as nossas dores. A rejeição que outras pessoas fazem a nós vem delas, não de Deus. Deus nos acolhe, nos ama, nos cura, tira as nossas cicatrizes, nos faz lutar e nos faz vencer como Jefté venceu. Leia depois lá a história linda dele, no capítulo 11 de Juízes. E nós somos amados. Isso nós não podemos esquecer. E nós podemos ser curados se nós nos posicionarmos. Eu acredito que se Jefté tivesse dado lugar ao ressentimento, ele tinha falado, eu não vou nada, eu não vou lutar por ninguém, porque quando eu estava lá, eu fui humilhado. Mas não, ele pensou, repensou, e recebeu a oportunidade que Deus estava lhe dando, né? E ele foi, lutou, foi honrado, honrou o nome de Deus, honrou o nome da sua casa, honrou o nome do seu pai, né? E recebeu a vitória. E nós também, nós precisamos usar a cabeça e dar menos lugar aos sentimentos ruins que muitas vezes nós abrigamos dentro de nós, porque esses sentimentos são sentimentos que nos machucam e que nos colocam para baixo. E Jefté foi vitorioso, mas para que a gente possa alcançar as vitórias, nós temos que estar com o nosso ânimo elevado, né? Nós temos que estar para cima e não para baixo. E isso nós conseguimos quando nós nos entregamos realmente à realidade de que o amor de Deus é curador, que o amor de Deus é protetor e que o amor de Deus ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, nós temos sim que buscar as nossas soluções para viver bem, para viver melhor. E nós temos que lembrar também que mais humilhação, rejeição e sofrimento do que sofreu nosso Senhor Jesus, nenhum de nós passou por essa situação. E Jesus, tendo abandonado tudo, toda a honra que ele tinha no céu ao lado do Pai, sendo unigênito de Deus, ele veio e passou por todas as situações humanas que nós podemos imaginar. E muitas delas que nós não passamos e nunca passaremos. Mas ele passou por tudo isso, experimentou todas as nossas dores justamente para poder expiar os nossos pecados e curar as nossas dores. Nós temos agora um Salvador, nós temos um Senhor que já fez tudo por nós diante de Deus. E nós podemos recorrer a Ele e com certeza, quando Ele disse, eu não vos
deixarei órfãos, mandarei para vós outros o Espírito Santo está pronto a nos curar, a nos mostrar onde é que nós precisamos de cura. E nós precisamos unicamente acreditar e nos entregarmos. Eu digo essas coisas e muita gente pode até não estar entendendo, né, por que esse assunto. Mas na Sala das Mulheres nós temos estudado sobre a cura de nossas emoções. E a rejeição é um ferimento profundo em nossas emoções que muitas vezes atrasa demais nossa vida e faz-nos sermos impedidos de vivermos novas coisas em Deus e por Deus e para Deus. Por isso nós precisamos da cura. Precisamos curar nossas emoções para viver a integridade da proposta de Deus, que é vida plena, vida abundante, vida eterna. E as experiências humanas, elas são muitas vezes achatadoras, né? E querem nos oprimir. Mas nós temos que lembrar que Jesus experimentou todas elas. A humilhação, a rejeição, o abuso físico, né? De apanhar, de ser isolado, de ser ridicularizado. Tudo isso foi por amor e foi para que nós entendamos que nós também podemos nele superar todas essas coisas. Jesus, no seu ministério, ele foi muitas vezes isolado, quando as pessoas viravam as costas a ele, quando ele dizia coisas que não eram do agrado, né? As pessoas andavam muito atrás dele, atrás dos milagres, mas quando ele falava palavras duras, as pessoas viravam as costas e saíam, a ponto dos discípulos dizer, Senhor, eles foram embora. E Jesus, então, que já estava preparado para isso, dizia, e vocês, querem ir também? Porque muitas vezes, diante da dor, ao invés da gente buscar a cura, a gente quer ir embora, né? Quer se isolar, quer fugir, não quer ouvir mais. Então, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor e Salvador, ele recebeu nesse mundo toda a rejeição e ele superou em amor e por amor por nós, né? A vida pode não ser fácil. Os fatos, as pessoas, as lutas podem nos trazer profundos sentimentos de rejeição, de dores, né? Sentimento de que a gente não é amado. Contudo, Deus já nos deu prova do seu amor, né? Mandando seu Filho Jesus. E quando Jesus passa pela cruz, ele experimenta todas as dores humanas. Então, ele também está pronto a nos compreender quando nós confessamos a ele as nossas dores e pedimos ajuda, auxílio, né? E pedimos que ele venha com o seu sopro curador e nos sopre o hálito que foi soprado, né? Quando Deus fez o ser humano, o hálito de vida nova, de vida restaurada, né? E nós sabemos que existe cura, e a cura não está no isolamento. Pelo contrário, a cura está na convivência com as pessoas. Ah, mas conviver com as pessoas não é fácil. Ah, mas eu sei disso. Não é fácil mesmo, mas é na convivência que nós crescemos, é na convivência que nós somos abençoados, é na congregação dos santos que Deus derrama a sua bênção, né? Então nós precisamos estar sim na comunidade, nós precisamos estar sim na igreja, para que nós possamos crescer juntos e nos curarmos, né? Que Deus possa, pela sua misericórdia, completar tudo aquilo que
eu não consigo dizer, mas que você precisa ouvir. Porque o Espírito Santo, ele está pronto a nos ensinar, está pronto a nos direcionar, está pronto a nos curar. Que nós possamos entender a mensagem, a palavra, que nós possamos entender o que Deus tem e faz para nós. Que nós possamos receber a mensagem da palavra de Deus e que nós possamos saber, entender que assim como Jefté, ele era filho, né? Seus irmãos o expulsaram, o chamaram de bastardo e disseram a ele que ele não receberia nada do pai. Mas Jefté era filho. E Jefté, quando voltou, ele voltou sendo honrado. Seus irmãos tiveram que obedecer às suas ordens, porque ele era o que sabia levar uma tropa à guerra, né? E então, nós também, nós precisamos saber que Deus nos ama e que o nosso Pai nos fez com que nós sejamos filhos legítimos, né? Jefté foi expulso porque os irmãos achavam que ele era bastardo, mas ele era legítimo, tanto era que foi honrado por Deus e foi honrado a ponto de seu nome entrar para a história. Ele está lá na lista dos heróis da fé, porque ele conseguiu superar sua própria dor. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê clareza e que nós possamos superar as nossas dores, porque a palavra diz assim, lá em João 1,12, mas todos quantos receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E é isso que nós somos. E o nosso Deus há de nos curar e de nos colocar num lugar onde Ele mesmo, como Pai, já preparou. Que Deus te abençoe e que a sua vida seja uma vida curada pelo poder de Deus. Assim como a palavra diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Através da nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.